Amado ouvinte, que a paz de nosso Senhor Jesus possa reinar em vossos corações. É a noite do avivamento da última hora que estamos vivendo em mais uma segunda-feira. Aos Efésios capítulo 6 diz amém? Versículo 13, vamos falar sobre as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. Quem encontrou, diga assim: encontrei. Então vamos ler. Aqui nós temos algumas armas de grande valor. E todas essas armas, das quais ligeiramente vamos falar, são de suma importância na vida do cristão. É evidente que são armas espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 13. Uma palavra muito conhecida, que nem seria necessário tanto comentário, né, meus irmãos? Mas vamos relembrar essas armas poderosas que não podem faltar na vida do cristão. Capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Digam amém. Levantemos as nossas mãos ou as nossas Bíblias, como você queira. Liga o seu pensamento ao trono de Deus. Meus irmãos, Deus está presente aqui esta noite. E o Espírito de Deus quer se manifestar de uma forma abundante, de uma forma maravilhosa. E eu quero que você dê lugar ao Espírito de Deus esta noite. Levanta a sua mão, glorifica a Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é santa, é fiel e verdadeira, Pai. É digna da nossa aceitação. Eu quero que o Senhor nos dê graça, aleluia, para que possamos, meu Deus, ministrar a sua palavra. Senhor, dai-nos graça, unção e sabedoria nas suas santas palavras, para que possamos, ó Deus, ministrá-la. Ó Pai querido, Pai amado, eu glorifico o nome do Senhor, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, por este povo presente esta noite, ó Pai. Senhor, fala conosco, através da sua santa palavra. Tu és um Deus de misericórdia, um Deus santo, um Deus que fala, um Deus que opera, um Deus que batiza, um Deus que regenera, ou um Deus que faz maravilhas. Aleluia, meu Deus, aleluia. Fica conosco, ó Pai, para a glória do seu santo nome. Amém? Amém, Senhor Jesus. Toma o seu assento, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Isto, batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Mais forte ainda, para a glória de Deus. Mais forte ainda. Aleluia, Jesus.
Na igreja que glorifica, o mal não fica, a tristeza não fica. Meus amados irmãos, como eu disse para vocês, esta noite é noite da manifestação da glória de Deus. E sem dúvida o Espírito de Deus quer achar lugar em nossos corações. E se o Espírito de Deus achar lugar em nossos corações, certamente Ele vai fazer uma obra sobrenatural. Todos nós precisamos cada dia de uma porção do Espírito de Deus. E o Senhor está aqui para derramar uma porção da sua unção sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada afirma dizendo em certa ocasião que o Espírito de Deus não havia sido dado, porque o nome de Jesus não havia sido glorificado. Eu quero deixar vocês à vontade esta noite para glorificar o nome do Senhor. Quando você sentir a presença de Deus, não há problema em você glorificar o nome do Senhor Jesus. Como vocês podem verificar, o texto que nós lemos esta noite é um texto bastante conhecido. Eu quero trazer uma mensagem simples, que talvez você já tenha conhecimento, mas como eu sempre digo, é sempre bom relembrar as coisas boas. No texto em foco, você pode ver comigo aqui, nada mais, nada menos que 9 armas indispensáveis da armadura de um cristão. Todas essas 9 armas das quais o texto fala, são armas indispensáveis da armadura de um cristão. E é sobre essas armas indispensáveis da armadura de um cristão que ligeiramente nós queremos falar. A primeira arma indispensável da armadura de um cristão que o texto sagrado descreve é a verdade. Quando a palavra do Senhor manda tomar as armaduras de Deus para ficarmos bem equipados, manda cingir os lombos com a verdade. A primeira arma da qual a palavra de Deus, o texto em foco falou, é a verdade. Cingir os lombos com a verdade. O que é cingir? É rodear, é ornar em volta, é coroar. Significa dizer que a igreja deve estar coroada de verdade. Quando estou dizendo que a igreja deve estar coroada de verdade, estou dizendo que os crentes devem estar coroados de verdade. Cingir os lombos com a verdade, rodear, ornar em volta, coroar. Meus amados irmãos, verdade é em tudo uma proteção importante na vida do cristão. O cristão que não vive a verdade, ele não pode dizer que é um cristão autêntico, porque um cristão autêntico, ele vive na verdade, ele fala a verdade, ele proclama a verdade, ele comenta a verdade. A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, fala de uma forma muito especial, quando Deus, através do seu servo Jetro, fala com Moisés, quando Moisés naquela época estava sobrecarregado. E a Bíblia diz que Moisés, ele começava a atender o povo pela manhã, e somente ele atendia o povo e julgava os problemas do povo, todo o povo vinha a ele. Deus orientou a Jetro, sogro de Moisés, e Jetro chegou para Moisés e disse: Moisés, o que você faz não é bom. Você senta pela manhã para atender o povo,
E você fica o dia todo atendendo o povo, cada um traz um problema diferente, você tem que ouvir todo mundo e tem que julgar a causa de todo mundo. Moisés, você não vai resistir, você não vai aguentar e nem o povo vai resistir. Você vai desfalecer e o povo que vai estar te esperando também vai desfalecer. Eu vou te dar um conselho, Moisés. Olha, dentre o povo de Israel, existem homens capazes para te ajudar neste importante negócio. Tu, Moisés, dentre o povo procura homens de coragem, homens tementes a Deus, homens que aborreçam a avareza. Procura, Moisés, homens de verdade. Tinha que ser homens de verdade. Para quê? Para ajudar Moisés naquela importante missão. Procura homens de coragem, homens tementes a Deus, homens que aborreçam a avareza. E não esqueceu desta qualidade, homens de verdade. Coloca maiorais por 1000, maiorais por 100, maiorais por 50, maiorais por 10. Mas tinha que ser homens de coragem, tinha que ser homens temente a Deus, tinha que ser homens que aborreça a avareza e tinha que ser homens de verdade. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus está à procura de homens de verdade. Quando eu falo em homem, estou falando na mulher também. Deus está à procura de homens de verdade, de mulheres de verdade, de moças, rapazes de verdade, que amam a verdade, que falam a verdade, que proclamam a verdade. Verdade é em tudo uma proteção importante na vida espiritual de cada crente. Crente não pode andar com mentira, crente tem que andar com a verdade, tem que estar cingido com a verdade, tem que estar rodeado com a verdade, tem que estar ornado em volta de verdade, tem que estar coroado de verdade. Irmãos, quando eu vejo um crente que anda mentindo para lá e para cá, tem gente que você não pode confiar em 1000 palavras que ele fala, uma é verdadeira, o resto é tudo mentira. Deus está à procura de homens de verdade, de pessoas que falam a verdade, que proclamam a verdade. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, a verdade é tão importante que Jesus Cristo se identificou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem ama a verdade ama Jesus. Quem está com a verdade está com Jesus. Quem proclama a verdade proclama Jesus. Quem está de mãos dadas com a verdade está de mãos dadas com Jesus, porque Jesus é a verdade. Eu repito, verdade é em tudo uma proteção importante na vida de cada cristão. Mas a segunda arma da qual o texto em foco fala é a justiça. Cingir os lombos com a verdade e vestir o que? A couraça da? E vestir o que? A couraça da? Fala mais alto. Vestir a couraça da? Justiça. A couraça da? A justiça é tão importante. É uma arma espiritual tão importante na armadura de um cristão, que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a justiça, ele comparou a justiça a uma couraça. O que é couraça? É uma armadura defensiva para as costas e para o peito, espécie de uma jaqueta de couro com lâmina de bronze ou de ferro costurada no couro. Isto é couraça, uma armadura defensiva para proteger as costas e o peito, tipo de uma jaqueta que a pessoa vestia, uma jaqueta de couro com lâmina de bronze e de ferro
costurada no couro. Era uma armadura bem potente, que defendia bem as costas e o peito. E o apóstolo Paulo, ao falar sobre a justiça, queridos irmãos, ele comparou a justiça a uma couraça. O crente que não anda com justiça será facilmente derrotado por Satanás. O Salmo 11, capítulo 11, versículo 7, a palavra diz o seguinte: porque Deus é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Agora diz a palavra: Deus é justo e ama o quê? A justiça. Deus é justo e ama o quê? Salmo capítulo 11, versículo 7. Deus é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. O seu rosto está voltado para os retos. Queridos, justiça. Quando você julga um irmão, será que você está sendo justo? Quando você julga alguém, será que você está sendo justo? Quando você olha para uma pessoa e julga aquela pessoa pela sua aparência, será que você está sendo justo com aquela pessoa? Tem crente que anda julgando todo mundo, entende, irmãos? Será que nós estamos sendo justos? Por causa do erro de uma pessoa na congregação, muitas vezes a congregação toda é julgada e dizem que a congregação toda está no erro. Será que não estamos fazendo injustiça? Por causa do erro de um obreiro, julgam-se que todos os obreiros são errados. Será que estamos fazendo justiça? Por causa do erro de crente, por causa do erro de meia dúzia de crentes, julgam-se que todos os crentes são infiéis e errados. Será que estão fazendo justiça? Não. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados. Com a medida com que vós julgais, vós será julgado. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive. Deus é justo e ama a justiça. A Bíblia diz, irmãos, que os olhos de Deus estão sobre os bons, estão sobre os ruins. Deus sabe onde estão os errados, mas sabe onde estão os certos. Nosso Deus é justo. Não é por causa do pecado de um que Deus julga que todos são pecadores, não. Não é por causa do pecado de um da congregação que todos da congregação estão em pecado, não. O nosso Deus é justo, e cuidado para você não fazer injustiça, porque Deus ama a justiça, porque Deus é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive. Isaías 59, capítulo 59, versículo 17. Porque se revestiu de justiça. Olha só. Porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na tua cabeça. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 59, 17. Porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na tua cabeça. Queridos, o nosso Deus é justo e Ele ama a justiça. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, a palavra diz: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Está falando de justiça. 2 Coríntios 6, 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Queridos, o crente que não anda com justiça, eu disse que ele será facilmente derrotado pelo inimigo, porque a justiça é uma arma indispensável da armadura de um cristão.
Cuidado ao comentar sobre a vida de um irmão, não fazer injustiça contra ele. Cuidado ao comentar sobre a vida de uma irmã, não fazer injustiça contra ela. Cuidado ao comentar sobre a vida de um obreiro, não fazer injustiça contra ele. Cuidado ao comentar sobre a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não fazer injustiça contra ele. Cuidado ao comentar sobre a vida de qualquer que seja, em fazer injustiça contra esta pessoa, porque é um pecado gravíssimo diante de Deus, e Deus não gosta de pessoas que andam fazendo injustiça. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina. Mas a terceira arma que o texto em foco fala é sobre o conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho é a terceira arma que eu vejo aqui. Diga comigo, conhecimento do Evangelho. Diga outra vez mais forte, conhecimento do Evangelho. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Olha só como Paulo fala, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Queridos, na escala cronológica do apóstolo Paulo, ele comparou o conhecimento do Evangelho a um verdadeiro sapato que dá segurança aos nossos pés. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu disse para vocês que na sua escala cronológica, Paulo comparou o conhecimento do Evangelho a um verdadeiro sapato que dá segurança aos nossos pés. Queridos, se você andar calçado, os seus pés terão uma certa segurança. Se você andar descalço, os seus pés estará desprotegido e você pode machucar o pé, pode pisar no espinho, pode furar o pé, pode pisar numa pedra, pode machucar. Por quê? Porque o seu pé está desprotegido. Paulo compara o conhecimento do Evangelho a um verdadeiro sapato que dá segurança aos nossos pés. Queridos, crente que não procura conhecer o Evangelho, crente que não procura conhecer a palavra, crente que não procura conhecer a Bíblia Sagrada, não tem estrutura espiritual. Ele está desprotegido, é como pés descalço desprotegido. Deus quer que nós tenhamos conhecimento do Evangelho, e o conhecimento do Evangelho é uma arma indispensável da armadura de um cristão. Olha o que Deus fala. Deus fala da seguinte maneira: o meu povo erra por falta de... O meu povo erra por falta de conhecimento. Deus sempre falou que o seu povo erra por falta de conhecimento. Tem muitos crentes errando por falta de conhecimento. O que Deus fala em Isaías capítulo 1, versículo 2 a seguir. Profeta Isaías capítulo 1, versículo 2 a seguir. Deus reclama de uma forma até assim que nos deixa sensibilizado. Ouve, ó céu. Olha Deus falando em Isaías 1, 2. Ouve, ó céu, e tu, ó terra, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O meu povo não me conhece, o meu povo não tem conhecimento de mim. E continua Deus falando: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Israel não tem conhecimento algum. Olha como Deus reclama. Será que esta palavra não nos deixa sensibilizados? Ouve, ó céus, presta ouvido tu, ó terra, criei filhos, engrandeci, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Não buscam conhecimento de mim, não buscaram conhecimento de mim, não tem conhecimento nenhum. Aí Deus fala: até o boi, um animal irracional, conhece
conhece o seu possuidor. O jumento, é Deus falando, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim. O meu povo não me conhece. E depois diz Deus, o meu povo erra por falta de conhecimento. Amados, por que não buscar conhecimento de Deus? Por que não buscar este conhecimento de Deus? Olha como Deus fala, até o boi conhece o seu possuidor, ou seja, o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. E o meu povo que eu criei não me conhece. Não me conhece. Israel não tem conhecimento algum. Amados, tenha conhecimento de Deus. Conheça Deus. Tenha experiência com Deus. Irmãos, tem crente de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, que ainda não tem experiência com Deus, não tem conhecimento de Deus. Queridos, a melhor maneira de se obter conhecimento de Deus, de conhecer Deus, é tendo comunhão com Ele. Como você vai conhecer uma pessoa se você não tem comunhão com ela? Você é amigo de alguém que você conhece. Você não é amigo de uma pessoa que você não conhece. Quando você se torna amiga de uma pessoa, é porque você já conviveu com esta pessoa. Essa pessoa já deu condição de você confiar nela. Por quê? Porque você tem afinidade com ela. Queridos, quantas pessoas que não têm conhecimento de Deus, sabe por quê? Não têm afinidade com Deus, não têm comunhão com Deus, não têm amizade com Deus, não são amigas de Deus. Há pessoas que muito embora são crentes, mas não são amigas de Deus, não têm afinidade com Deus, não têm comunhão com Deus, e por isso não têm conhecimento de Deus. Amados, uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem afinidade com Deus, que tem amizade com Deus, que está constantemente na presença de Deus, Deus está com ele, ele está com Deus. Esta pessoa conhece Deus, tem conhecimento de Deus, sabe muito bem quem é Deus. Aleluia. A maré vem e você diz, não, eu não vou desanimar porque conheço o meu Deus. A tribulação vem para balançar você. Você diz assim, não, eu não vou cair porque eu tenho conhecimento de Deus. A luta vem, você diz assim, não, eu não vou me entregar à derrota porque conheço muito bem o meu Deus. A tentação vem e você diz, eu não vou ceder à tentação porque conheço quem é o meu Deus. O crente que tem conhecimento de Deus, irmãos, ele está sempre firme na fé, firme na palavra, firme na comunhão, firme com Deus, firme na igreja, firme nas campanhas, firme na santificação. Conhecimento. É necessário buscar o conhecimento. Mas a quarta arma que eu vejo no texto em foco é a fé, tomando sobretudo o escudo da, o que Paulo diz? Tomando sobretudo o escudo da. Paulo, na sua escala cronológica, ele compara a nossa fé a um escudo. O que é escudo? É uma arma defensiva contra golpes de espada ou de lança. Note bem. E Paulo, ele compara a nossa fé a um verdadeiro escudo, pois ela tem por finalidade de nos defender dos dardos adversários. Aliás, meus irmãos, é a nossa fé em Cristo Jesus que paralisa a ação do diabo. É a nossa fé em Cristo Jesus que paralisa a ação de Satanás. E eu leio na Bíblia Sagrada o apóstolo falando assim, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então crente precisa ter fé.
A fé é outra arma indispensável da armadura de um cristão. Agora, a fé é o quê? É você saber que o impossível é capaz de tornar possível. Ver não é crer, mas crer é ver. Com isto estou dizendo que a base da verdadeira fé não está naquilo que esses olhos materiais podem ver. A base da verdadeira fé está naquilo que os nossos olhos materiais não podem ver. Ver não é crer, mas crer é ver. O que é fé? A resposta está no livro, nas cartas aos Hebreus capítulo 11. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A tribulação está travada, mas o crente de fé já está vendo a sua vitória. Antes dela acontecer, ele já está vendo a sua vitória. Oh, aleluia! Glorifique o nome do Senhor, porque Ele vive. Glória a Deus. Eu sei que nós estamos passando por lutas, tribulações, mas sei também que nós somos pessoas de fé. E antes da vitória acontecer, nós já enxergamos a vitória. Por isso que eu disse para vocês que a fé, ela paralisa a ação do diabo. É a nossa fé em Cristo que paralisa a ação do diabo. Quando o diabo mexe com um crente de fé, irmão, ele fica tão nervoso, ele fica tão revoltado quando ele começa a mexer com um crente de fé. Ele fica revoltado. Quanto mais ele mexe, quanto mais ele futuca, quanto mais ele tenta, quanto mais ele joga tribulação, barreira na frente desse crente, mais o crente está firme. Mas o crente está alicerçado na fé, na palavra, na comunhão. Glória a Deus. O crente de fé, ele dá um trabalho tremendo para Satanás. Tremendo para Satanás. E você vai continuar dando esse trabalho para Satanás. Aleluia. Abre a geladeira, não tem nada, só tem água. Aí o diabo fala: e aí, crente, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? A geladeira está vazia. E o crente de fé fala: ei, já estou vendo essa geladeira cheia de coisas gostosas. Pela fé, Deus vai mudar as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aí coloca o almoço na mesa, não tem nem um pedacinho de carne, nem um bichinho, só aquilo que o povo chama de zoiudo, só ovo, só ovo. Aí o diabo fala assim: e aí, crente, você é crente tanto tempo, olha lá, os ímpios estão lá comendo filé mignon, e você só tem zoiudo aí na mesa. E o crente olha assim e diz: na janta já estou vendo um bifão gostoso aqui, porque Jesus vai preparar. Oh, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Crente não pode, meus amados irmãos, dar corda para Satanás, não. Você vê as coisas acontecendo, mesmo quando parece que não está acontecendo, você começa a ver as coisas acontecendo. Pela fé, você começa a ver vitórias. Pela fé, você vê Deus abrindo a porta do emprego. Pela fé, você vê Satanás derrotado por terra e você glorificando o nome do Senhor. Oh, aleluia! Dê glórias ao Rei Jesus. Por isso, irmãos, crente de fé dá um trabalho tremendo para Satanás. Mas a quinta arma que eu vejo aqui neste texto é a certeza da nossa salvação em Cristo. É o capacete da salvação. Paulo disse assim: tomai também o capacete da... O que significa para nós esse capacete? Esse capacete, irmãos, é a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus.
Você sabe que capacete é uma arma defensiva para a cabeça. Capacete é uma arma defensiva para a cabeça, para proteger a cabeça. Protegendo a cabeça é onde fica a mente, é o centro da inteligência. Capacete é uma arma defensiva para a cabeça. Paulo, ele compara a certeza da nossa salvação a um capacete que protege a nossa cabeça. Irmãos, olha aqui, sabe por quê? A cabeça do crente é um alvo muito visado por Satanás. O diabo sempre procura atingir a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa inteligência. O diabo procura atingir. E como é que o diabo procura atingir a nossa mente? Com uma falsa doutrina, com uma filosofia humana, entende, irmãos? Com uma doutrina que não é de Deus, com um evangelho fácil, com um evangelho que não exige claras decisões, com um evangelho social, com um evangelho secularista. O diabo procura atingir a nossa mente. E quantas pessoas já estão com a sua mente atingida com um evangelho fácil, onde tudo é válido, nada é proibido. Usam até a expressão: aqui não se proíbe nada, aqui vale tudo. O evangelho é liberdade. Confundem liberdade com libertinagem. Queridos, a nossa mente é um alvo muito visado por Satanás e tem que estar bem protegida. E como é que a nossa mente está protegida? Quando é que o diabo não consegue atingir a nossa mente? É quando nós temos o capacete da salvação, que é a certeza da nossa salvação em Cristo. Olha aqui. Sabe quando é que um crente sai da verdade, sai do evangelho genuíno de Jesus Cristo e vai procurar um evangelho fácil, onde tudo é válido? Quando ele não tem certeza da sua salvação. Sabe quando é que um crente sai de uma igreja séria, uma igreja honesta, uma igreja que prega a verdade, que se preocupa com a sua vida espiritual, e vai para determinados lugares onde Deus não está, onde não se fala a verdade? É quando ele não tem certeza da sua salvação. Querido, se você tiver certeza da sua salvação, se você tiver certeza da sua salvação, você não vai procurar um evangelho fácil por aí, não. Você não vai atrás de evangelho social, evangelho secularista, evangelho que não exige claras decisões. Todo cristão que tem certeza da salvação, que quer morar no céu, sabe que o evangelho de Jesus Cristo exige claras decisões, exige renúncia do pecado, renúncia da vaidade, renúncia da imoralidade, renúncia da mentira. Tem que abandonar o erro. Você tem certeza da sua salvação? Quantos têm certeza da sua salvação? Amados, crente tem que ter certeza da salvação. Há muitos crentes que têm medo da volta de Jesus, pastor Roberto. Tem medo. Há muitos crentes que quando o pregador começa a pregar sobre a volta de Jesus, ele até diz assim no pensamento: para de falar sobre esse assunto, porque não me acho preparado para subir. Eu não me acho preparado. O crente, querido, que não tem certeza da sua salvação, a sua mente está desprotegida. A qualquer momento o diabo vai infiltrar na sua mente uma falsa doutrina, um evangelho fácil, um evangelho social, secularista, que não exige claras decisões, e você vai aderir e vai sair da verdade. Por isso, amados irmãos, tenha certeza da sua salvação, tenha e sinta a alegria da salvação. Você não aceitou Jesus para ser condenado, não. Nós aceitamos a Jesus Cristo é para ser salvo. Por isso vamos ter certeza de que somos salvos. Aí quando
o diabo vem com as ofertas, quando o diabo vem com seus pratos surtidos, o crente vai falar assim: pode sair com isso para lá, Satanás. Eu já sou salvo. Eu fui salvo através da verdade. Eu abandonei o mundo, o pecado, e não tenho saudade não. Eu sou de Jesus, eu tenho certeza da salvação. Jesus está comigo, eu estou com Jesus. Oh, aleluia. Diga assim: eu amo Jesus. Mas a sexta arma que o texto em foco fala é sobre a espada. Tomai também a espada do... Fala mais alto, irmãos. Tomai também a espada do Espírito. Mais uma vez. Tomai também a espada do Espírito. Espada. O que é espada? É uma arma branca, defensiva e ofensiva, de lâmina comprida e pontiaguda, com dois ou com um ou dois gumes. Arma defensiva e ofensiva, quer dizer, com ela você defende e com ela você ataca. Com ela você tanto se defende como ataca também. É a espada. E Paulo diz: tomai a espada do Espírito. O que é essa espada? A espada do Espírito é a palavra. Diga assim: é a palavra. Diga mais alto: é a palavra. Outra vez: é a palavra. Então o crente precisa ter o que? Precisa ter a palavra. Crente precisa ter a palavra. Você tem a palavra? Você tem a palavra de Deus na sua vida? Quantos têm a palavra? Levanta a mão e glorifica o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o crente precisa se preocupar com a palavra, precisa ter a palavra. Há muitos crentes que pegam a Bíblia Sagrada só para vir à igreja. Se ele ficar 30 dias sem vir à igreja, 30 dias a Bíblia fica na estante, empoeirada. Ele não é capaz de pegar a Bíblia pelo menos uma vez por dia para se alimentar da palavra, para comer esta palavra. Há muitos que não se preocupam com a leitura da palavra de Deus, desprezam a Bíblia, só abre a Bíblia quando está na igreja e quando o pregador diz assim: abra sua Bíblia no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Não se preocupa com a palavra. Meus irmãos, o diabo, ele é astuto, e ele sabe quem tem a palavra e quem não tem a palavra. O diabo foi fazer um teste com Jesus. Logo com quem? Jesus. E quebrou a cara, porque Jesus tem a palavra. Olha aqui, irmãos, lá na tentação de Jesus, quantas tentativas o diabo fez? 3. 1, 2, 3 tentativas. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, no monte da oração, os demônios fizeram uma reunião e disse: vamos pegar ele agora. Tem 40 dias e 40 noites que ele está em oração, ele não come, ele tem fome. E na realidade Jesus tinha fome. Jesus tinha fome. Quando Jesus estava exercendo o seu ministério público, Jesus veio como homem. Ah, mas ele era Deus? Sim, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus tinha fome, sofria dores, tinha sentimentos como nós. E na realidade ele tinha fome, porque 40 dias e 40 noites em oração, sem comer. E a primeira tentativa que o diabo fez com ele, o diabo chegou para ele e disse: olha, eu sei que tu tens fome, e se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães e coma. Jesus, meus irmãos, para contra-atacar, porque o diabo atacou e Jesus teria que contra-atacar. Para Jesus contra-atacar, Jesus usou o que? Jesus usou a palavra. Jesus usou o que? Usou a
Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Logo que o diabo falou assim: você tem fome, tem 40 dias e 40 noites que você não come, você tem fome. Se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se tornem em pães e coma. Era fácil para Jesus fazer aquelas pedras se tornarem pães para comer, mas se Jesus assim o fizesse, Jesus estava fazendo exatamente a vontade do diabo. O diabo atacou para ver se Jesus fazia a vontade dele. Jesus contra-atacou usando a palavra. E qual foi a palavra que Jesus usou? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia, glorifique ao Senhor. Lá, Jesus tinha conhecimento da palavra. Jesus logo se lembrou de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e disse: não, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o diabo não ficou satisfeito, e ele fez a segunda tentativa. Ele levou Jesus ao pináculo do templo, um lugar muito alto, e disse: olha, está escrito que aos seus anjos darás ordem ao teu respeito para que não tropece com os teus pés em pedra. O diabo foi lá no Salmo 91. O diabo falou para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordem para que te guarde em todos os teus caminhos, para que não tropece com os teus pés em pedra. O diabo tem a palavra. Ele foi lá no Salmo 91 e mandou: você pode saltar daqui abaixo, porque está escrito que Deus envia anjos para te guardar. Ele usou a palavra. Mas o Senhor Jesus Cristo, que tem conhecimento da palavra, ele foi lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, quando está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele diz para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus estava dizendo com isso, querido, é a mesma coisa de você subir lá no 21º andar de um prédio, e você subir lá no terraço do prédio, disser assim: eu vou pular daqui lá embaixo, porque está escrito no Salmo 91 que Deus envia o seu anjo para me guardar, para mim não me quebrar nada. Eu vou pular. Vai pular e vai se espatifar lá no chão, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas o diabo não ficou satisfeito ainda. O diabo não ficou satisfeito ainda. Ele mostrou para Jesus toda a glória do mundo e o seu reino, toda a beleza do mundo e o seu reino. E disse assim: olha, te darei toda a glória do mundo, toda a beleza do mundo, toda a riqueza do mundo e seu reino, se prostrado me adorares. Jesus foi aonde? Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Você pode ver que Jesus, ele se defendeu, ele contra-atacou, sempre usando a palavra. Nas 3 tentativas que o diabo fez, Jesus usou a palavra. E Jesus foi lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, quando o diabo diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus derrotou Satanás com a palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Como foi que Jesus venceu Satanás? Com a palavra. Agora tem uma coisa: o diabo também usou a palavra. O diabo conhecia muito bem, ele conhece muito bem a palavra, e ele também usou a palavra, e costuma usar a palavra. Só que há uma diferença, Jesus usou a palavra, o diabo também usou a palavra, mas há uma diferença. Jesus tem a palavra e tem a unção. O diabo só tem a palavra, ele não tem a unção.
Entende, irmãos? Então há uma diferença entre você e o diabo. O diabo pode até chegar para você usando a palavra, usando um versículo isolado da Bíblia para confundir você, mas você vai notar logo que a palavra dele é sem unção. Agora, se você tem o Espírito de Deus, você tem a palavra e tem a unção, tem a palavra e tem o azeite, tem o óleo, tem o poder. Aleluia, glória a Deus. É por isso, irmãos, que o crente tem que buscar a unção do Espírito Santo. Tem que buscar a unção do Espírito Santo, porque a palavra, ela é gostosa quando ela vem com unção. Quando ela vem com unção, aí ela é gostosa. Quando tem aquele azeite, aí ela é gostosa. Oh, aleluia. O diabo tem a palavra, mas a palavra dele é seca, não tem óleo, não tem azeite, não tem unção. Esta igreja tem a palavra e tem a unção. Jesus tem a palavra e tem a unção. Os crentes têm a palavra e têm a unção, porque o Espírito de Deus está na vida do crente. Aleluia, glorifique o Senhor, ele vive e reina. Aleluia. Busque a palavra, tenha a palavra, mas tenha a unção com a palavra. Tenha a unção com a palavra. A sétima arma que eu vejo aqui, para não demorar muito, é a oração. Orando em todo o tempo. Olha aí, já estou quase encerrando. Orando em todo o tempo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O crente que não ora, ele será uma presa fácil para Satanás. Pode crer nisso. O crente que não ora, o obreiro que não ora, ele se torna numa presa fácil para Satanás. Orando em todo o tempo é a sétima arma. A oração é outra arma importantíssima da armadura de um cristão. Queridos, quais são as qualidades de uma igreja que ora? Irmãos, uma igreja que ora, ela é uma potência nas mãos do Senhor. Ela é uma igreja poderosa. Ela é mais poderosa que um míssil nuclear que comporta 450 ogivas atômicas. Uma igreja de oração é uma igreja avivada. Ela não se intimida com as ameaças do mundo, não se intimida com as ameaças do diabo. Nela está sempre acontecendo o sobrenatural. Ela está sempre em novidades de vida. Ela é um celeiro de bênção. Ela é uma igreja próspera. Ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é uma igreja de fogo. Ela é uma igreja vitoriosa. Esta é uma igreja que ora. Crente que ora é crente de poder, é crente de fogo, é crente cheio do Espírito. Aleluia. Eu me preocupo quando eu vejo os crentes fugindo da oração. Eu me preocupo quando eu vejo os crentes fugindo do culto de doutrina. Eu me preocupo quando eu vejo muitos crentes deixando de vir num culto como este, numa campanha como esta. Eu me preocupo com esse tipo de crente. Me preocupo porque não estão bem arraigados em Cristo Jesus. Para ser mais rápido, a oitava arma que eu vejo aqui é a vigilância. Paulo diz que orando em todo tempo e vigiando. E vigiando. Diga comigo, vigiando. O que é vigiar, meus irmãos? É observar atentamente, inclusive as ocultas. É observar atentamente, inclusive as ocultas. Vigilante quer dizer zeloso, quer dizer diligente, quer dizer cuidadoso, quer dizer atento. O crente tem que estar em vigilância. Eu costumo dizer que orando se recebe, vigiando se conserva. Tem crente que ora, irmãos. Tem crente que sobe no monte com uma facilidade. Para subir no monte, sobe com a maior facilidade. Ora que é uma maravilha, mas não vigia nada. Não vigia nada.
Orando se recebe, vigiando se conserva. Você ora hoje, você recebe. Amanhã você não vigiou, perde tudo. Perde tudo. Entende? Meus amados irmãos, por isso Jesus disse: olhai, orai e vigiai. Foi Jesus quem disse: olhai, orai e vigiai. Meus amados irmãos, tantas pessoas, como eu disse para vocês, crente que sobe no monte com tanta facilidade e chega lá no monte e pula e salta e fala língua estranha e profetiza, é isso, é aquilo, e desce do monte cheio e falando profecia, chega: eis meu servo que eu estou falando contigo, mas não vigia nada, meus irmãos. Parece fogo de palha, é verdade, me permita eu dizer isso, é um alerta, meus amados irmãos, é um alerta, não é que eu quero atacar A ou B, não, eu estou pregando é a palavra vigilância, 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 é uma arma indispensável da armadura de um cristão. Crente tem que andar vigiando, tem que vigiar para não perder aquilo que recebeu em oração. Vigiar, observar atentamente. Ser vigilante é ser zeloso, é ser diligente, é ser cuidadoso, é ser atento. Cuidado para você não perder aquilo que você recebeu de Deus. Com tanta oração, você perde em fração de segundo. É só deixar de vigiar, fração de segundo, o crente perde tudo. Perde aquilo que recebeu durante 5 anos, 10 anos de luta, de oração, de jejum. Ele perde fração de segundo. É só não vigiar. Então é por isso que Paulo fala aqui sobre a vigilância. E vigiando. A vigilância é o quê? Uma arma indispensável da armadura de um cristão. E vigiando. E a última arma da qual Paulo falou aqui é a perseverança. Orando em todo o tempo, com toda a vigilância e perseverança. O que é perseverar? É conservar-se firme e constante. Conservar-se firme e constante. Conforme diz a palavra em 58:15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: para não sermos meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Meninos inconstantes, quer dizer, que não tem constância, que não tem firmeza, que não é firme, não é constante. É como um menino que é levado por qualquer vento de doutrina, não tem firmeza, não tem constância. Crente precisa ter esta constância, esta firmeza, se agarrar na verdade e não soltar por nada. Quem está firme na verdade? Quem está firme na verdade? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Se você está firme na verdade, agarrado na verdade. Aleluia. Olha, irmãos, eis aí as 9 armas indispensáveis da armadura de um cristão, da qual Paulo falou. Meus irmãos, o diabo ainda não está no inferno, como muitos pensam. Eu quero dizer a vocês, para encerrar esta mensagem, que o diabo ainda não está no inferno, como muitos pensam. Ele é o príncipe deste mundo, que anda rodeando a terra, e é na terra que Satanás tem a capital do seu reino, onde chefia os principados, as potestades das trevas, para lutar contra os filhos de Deus. Então é por isso que os crentes precisam estar
bem armados, equipados com essas armaduras necessárias e adequadas para combater contra as astutas ciladas do diabo. E se você se equipar com essas armaduras de Deus, pode ter certeza que você será um grande vencedor, e o diabo vai lutar, mas não vai conseguir te derrubar. Fica em pé, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Dê glória ao Rei. Isto, começa a glorificar o nome de Deus. Começa a glorificar o nome de Deus. Começa a glorificar o nome de Deus. Está fraco, glorifique o Senhor. Dê glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder. Manifesta nosso Deus e nosso Pai. Manifesta a sua glória, manifesta o seu poder. Manifesta o nosso Deus e nosso Pai. Manifesta a sua glória, manifesta o seu poder. Manifesta o nosso Deus.